para conversar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Papo Saúde de hoje o Dr. Arildo Lima, que é médico psiquiatra, gerente do CAPS do Centro. Seja bem-vindo, Dr. Arildo. Muito obrigado, Juliana, pelo convite. Vamos aqui ajudar as pessoas, não é isso? Isso. Doutor, Setembro Amarelo, o que significa essa campanha que ela é nacional? A gente sabe que a atenção com a saúde mental acontece durante o ano todo, mas nesse mês em específico ela ganha força. Por quê? Porque, assim, a Associação Brasileira de Psiquiatria entendeu a importância e a relevância do tema e criou já há alguns anos em cabeça essa campanha do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Certo. E aqui no município de Fortaleza, qual que é a rede? Ah, eu estou em casa, eu estou triste, estou com algum sintoma, não sei onde começar essa busca por um tratamento. Pronto, é muito importante o tratamento. O paciente com depressão, o auge dele é cometer o suicídio. A rede de saúde mental, a RAPS, né, aqui do município de Fortaleza, a rede de atenção psicossocial, ela tem vários equipamentos. Além dos 117 postos de saúde da Prefeitura Municipal de Fortaleza, que são todos abertos, são as UPAs, os postinhos, o paciente tem também a possibilidade de ir diretamente no CAPS. O sistema CAPS, ele não exige encaminhamento do posto para o CAPS. Não exige. O paciente pode ir diretamente no CAPS. Mas se ele quiser passar pelo postinho para avaliar e ver a intensidade desses sintomas, ele pode. Até porque o CAPS se resguarda ao direito, e desde a criação dele, de tratar os pacientes com estado moderado a grave de transtornos mentais. Então pode ser que seja uma depressão de fácil controle, que dentro do próprio posto de saúde ele pode resolver. E não necessariamente ser tratado no No CAPS. CAPS, exatamente. Existe uma divisão ou vai depender aí do nível de ansiedade ou do nível de depressão? A divisão paira entre a complexidade do caso. Se for um caso moderado a grave, o ideal é que ele seja mesmo acompanhado no CAPS. Se for um caso mais leve, o ideal é que ele seja acompanhado no posto de saúde. Doutor, e quais são os comportamentos, o estado de humor, alterações, né, que podem servir de alerta, tanto para os familiares como para a própria pessoa? Dificuldade de dormir, o que é alerta para essa questão da saúde mental? A gente sabe que as doenças mentais são várias, são diversas, né? Tem os transtornos de personalidade também, mas o que é de alerta? O que serve de alerta? É muito importante a gente falar disso. Por quê? Porque ele precisa ter um sinal de alerta. E você que está em casa, que está nos escutando, e que tem do seu lado, ou um vizinho que você percebe isso, é bom porque você pode aconselhar e ajudar. Qual é, assim, o principal sintoma que a gente tem que tomar cuidado? É a anedonia. A anedonia é quando eu perco prazer em fazer aquelas coisas que antigamente me davam prazer. Vamos supor, eu gostava muito de ir para a academia e de uma hora para outra eu passei a não gostar mais. Eu gostava muito de correr e de uma hora para outra eu passei a não gostar mais. Eu perdi o prazer de fazer coisas que antigamente me eram prazerosas. Então, isso é um sinal grande de alerta para a questão da depressão. O sono, como você bem falou, também é. Então, assim, você tá dormindo, o sono ele é reparador. Se você está acordando todo dia de manhã e não está se sentindo reparada, não está se sentindo tranquila para iniciar o seu dia, então alguma coisa aí está errado, porque o sono é para ser reparador. Então, sono irregular, anedonia, tristeza, isso muito que você percebe em alguma pessoa, ou na sua casa, ou na sua família, ou num vizinho, atente para o diagnóstico de depressão. Pode sair uma depressão passando sorrateiramente e precisar ser tratada. E nesse mês de setembro específico, quais são as ações que a Rede Municipal de Saúde está fazendo, está realizando nesse quesito de prevenção do suicídio? Nesse mês de setembro, a Rede de Atenção Psicossocial se dedica a lançar momentos para que esse tema seja discutido de uma forma mais abrangente. Então, dentro dos CAPs, vai haver momentos de roda de conversa, vai ser importante. Tem momento dos grupos terapêuticos, os grupos terapêuticos podem tirar esse tema. Tem os grupos de educação em saúde que podem discutir o Setembro Amarelo.
Estamos pensando também em fazer algum movimento na Praça do Ferreira, mas isso a gente fala depois e entra aí no ar, para poder a gente chamar a atenção da população para o Setembro Amarelo, que é muito importante. Por que, doutor, ainda existe tanto tabu nesse tema saúde mental? As pessoas às vezes vivem tantos anos com sintomas e acham, não, eu nasci assim, eu sou assim, enquanto poderiam viver tão melhor, ter outra qualidade de vida se procurassem atendimento. Juliana, é o estigma. O estigma, Juliana, ele ainda está presente de uma maneira muito forte, mesmo a gente estando em 2023, mesmo o tema sendo discutido, mesmo a gente está vivendo uma situação pandêmica, né? Porque depois da pandemia os casos de transtornos mentais explodiram totalmente. Mesmo assim, ainda existe muito estigma em relação à consulta com o psiquiatra. Tem pessoas que dizem, eu não vou ao psiquiatra porque eu não sou doido. E não é assim que se faz. Né? Eu não vou ao psiquiatra porque eu não tenho um transtorno mental. Mas se eu tiver, eu vou, porque isso me dá qualidade de vida, que é o mais importante. A prevenção, quando a gente fala em prevenção de suicídio, a maioria das pessoas pensa em adultos. Mas com a pandemia, essa faixa etária está cada vez mais caindo, doutor. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa prevenção também no ambiente escolar, né? Também para a infância, adolescência. É muito importante. Cada dia que se passa, a gente enfatiza mais que os pais prestem atenção nos seus filhos. Né? Assim, as escolas, elas também estão ligadas a esse tema do Setembro Amarelo e vão procurar fazer eventos que ajudem também a descobrir ou a perceber casos dentro da própria escola. Porque a gente sabe que o número de suicídios, nem tanto, mas o número de adoecimento mental de crianças, jovens e adolescentes tem aumentado muito. Não fica mais tão distante dos adultos, né? Você está aí, está vendo, isso, o caso está acontecendo e a gente precisa intervir. Doutor, quando a gente fala de transtorno mental, quais são as doenças possíveis? Só para quem está em casa conhecer um pouco, saber um quadro de ansiedade pode virar depressão? Essa nomenclatura transtorno mental, foi cedo, né? Não é uma nomenclatura nova, não. É uma nomenclatura recente. E é para englobar todos os transtornos em saúde mental. Aí a gente tira carros-chefe, como a depressão, como a ansiedade, mas a gente pode falar também de esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno desafiador opositor da infância, e aí vai, mas são vários transtornos que devem e precisam ser acompanhados, porque tem uma ligação direta com a questão do suicídio. Então, reforçando aqui que não precisa de encaminhamento no caso do CAPS. Se a pessoa, o cidadão fortalezense, estiver sentindo algo, palpitação ou até insônia, né? Tudo isso que o senhor citou, procura logo o posto de saúde para tirar, né, outras possibilidades, Dúvidas, né? outras dúvidas. Possibilidades. E lá vai receber o encaminhamento necessário? Pode receber um encaminhamento do posto direto para o CAPS, mas esse documento, eu falo isso mais uma vez, porque é muito importante que a população saiba. Não há necessidade de encaminhamento para chegar aos CAPS no município de Fortaleza. Os equipamentos são, como a gente chama, porta aberta. Né? Você chega lá, você é acolhido, conforme um profissional de nível superior lhe acolhe, ou uma psicóloga, ou um enfermeiro, ou um assistente social, ou uma terapeuta ocupacional, ela vai lhe acolher, ela vai identificar o seu tipo de sofrimento e conforme a necessidade você já sai de lá com a consulta do psiquiatra agendada, ou se for algo muito urgente, pega uma vaga de urgência e vai dentro desse próprio dia, ele vai atendido por um psiquiatra. A gente ressalta também, em casos de emergência, Juliana, que Fortaleza conta com o Hospital de Saúde Mental de Messejana, que também recebe a porta aberta para receber urgências e emergências na saúde mental. O que é que deve fazer, doutor, um familiar que percebe ideações suicidas em um ente da família? Ele deve imediatamente pegar esse ente para procurar ajuda. Como a gente falou, ou no posto de saúde ou no CAPS. Por que eu sempre enfatizo essa questão no posto de saúde, Juliana?
Porque existem muitos transtornos orgânicos que simulam um quadro mental. Então, às vezes a pessoa está com a diabetes descompensada, às vezes a pessoa está tendo uma crise tireotóxica de tireoide. Então, esses casos de doenças orgânicas, eles não vão para o CAPS, óbvio. Entendeu? Eles vão ser discernidos, destrinchados e tratados na rede dos postos de saúde ou dos hospitais da prefeitura. Entendeu? Então, às vezes a gente enfatiza para que passe pelo posto, até porque equipamentos CAPS em Fortaleza nós temos 16. Posto de saúde em Fortaleza nós temos 117. Então, o posto de saúde, até mais próximo da sua casa, ele já pode te dar essa orientação, ele já pode te dar esse discernimento, entendeu? Agora, se é uma coisa que já é vista corriqueiramente naquele membro da família, naquele ente querido, aí o que que faz? Você já está percebendo, você já tem uma noção e uma ciência que aquilo é um problema de saúde mental. Leva direto no CAPS. O equipamento, como eu disse, é porta aberta. Quando a gente fala de prevenção ao suicídio, o que é mais importante? Prevenção ao suicídio, para você que está nos ouvindo e nos vendo, o mais importante, cuide de você, da sua saúde mental. Preste atenção ao excesso de trabalho, e tem pessoas que acumulam 2, 3 empregos. Preste atenção os seus momentos de lazer. Está seguindo os momentos de lazer? Você separou na sua agenda um momento de lazer? Não, pois separe. Isso é muito importante. Convivência com a família. Você é aquela pessoa que separa aquele momento para a sua família? Não, preste atenção. Então, assim, prevenção ao suicídio passa diretamente pela melhoria da sua saúde mental. E para isso, a principal pessoa a fazer isso é você. Doutor, nessa questão do suporte ao familiar ou a algum amigo, a família não percebeu e ela acabou tentando o suicídio. E aí, quando eu me deparo com alguém nessa situação, o que fazer? Como reagir? Muito importante, Juliana. Quer dizer, essa pessoa ela já chegou ao ápice de uma crise depressiva. Se ela tentou o suicídio e, graças a Deus, a tentativa foi negativa e a família está perto, é levar urgentemente ao Hospital de Saúde Mental de Messejana. Por quê? O suicídio é algo que indica um internamento de urgência. O paciente cometeu o suicídio e não foi vitorioso, ou seja, não deu certo, ele não morreu, esse paciente deve ser levado imediatamente ao Hospital de Saúde Mental de Messejana, porque ele necessitará de um internamento. Toda vida, doutor, toda vida, porque aquela crise depressiva ela já chegou no auge. Então, só a medicação, o tratamento ambulatorial e em casa não vai ser suficiente. Resolveu. E não resolveu e não vai ser suficiente. Essa pessoa precisa ser retirada da sociedade para ser tratada, para ter um momento onde ela possa, só ela, dentro de si, com a ajuda da medicação, tentar sair dessa depressão. Depois que acontece, normalmente as pessoas começam a se perguntar, mas por quê? O porquê? Assim, eu na minha condição leiga, eu acho que não é por aí que você tem que... Não. Porque depressão não tem rosto, depressão não tem cor, depressão não tem classe social, não tem idade. Eu acho que é realmente, como o senhor falou, de cuidar da sua saúde mental desde sempre. Desde sempre. Desde sempre, Juliana. E esse é um assunto importante, né? Então, assim, se a pessoa já chegou no auge de uma tentativa de suicídio, essa pessoa está gritando o socorro. E às vezes o próprio familiar não consegue escutar, não consegue ver, perceber os aspectos sorrateiramente que se manifestaram antes dele cometer esse ato. Isso é muito importante. Quem está em casa, preste atenção, porque é muito importante. Vamos tentar diminuir esse número de suicídio, não só em Fortaleza, no Ceará, mas em todo o país. Existe algum serviço ainda remoto, algum número que possa ligar de emergência? Eu vejo muito as pessoas dizerem que os pacientes mentais, né? Não, faltou escuta, ninguém me ouve, as pessoas não dão crédito ao que eu falo, acham que é falta de fé, acham que que eu tenho tudo na vida, por que eu estou triste assim? Mas a gente vê vários casos assim de pessoas que têm tudo na vida, mas não têm saúde mental, né? E aí é que é a questão.
Mas assim, a gente enfatiza também a importância do psicólogo. Né? O psicólogo pode ser essa pessoa a fazer essa escuta, a orientar a cabeça dessa pessoa e a perceber para onde está caminhando a situação e indicar, né? Indicar, orientar a pessoa. Né? Existe o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que dá como você falou, dessa parte remota, dá uma escuta, né, remota disso, e às vezes consegue encaminhar, antes de ser efetivado o quadro próprio de suicídio, o paciente com depressão para tratamento na rede. Onde eu consigo esse atendimento, acompanhamento individual ou em grupo com o psicólogo? Nos CAPs. Os CAPs contam com psicólogos justamente preparados para isso. Tem tanto o psicólogo como tem os grupos. Nos 16 CAPs que tem em Fortaleza, você pode chegar lá e com certeza eu digo, tem um psicólogo que irá lhe escutar. Como funciona, doutor, esse grupo? É um grupo terapêutico? É onde eles falam, né, assim, onde eles expõem as suas situações, onde eles aprendem, né, também, porque é um grupo muito de educação em saúde. Então, assim, eles ficam entre eles, criam vínculos de amizade. E isso é muito importante, até na prevenção do suicídio. Doutor, existem algumas dicas? O senhor falou aí muito bem de manter vínculo com amigos. Eu li em algum lugar que a gente tinha que manter pelo menos 5 diferentes vínculos, ou do trabalho, de uma igreja, da escola que participou. Existe isso mesmo? Fortalece o interior da pessoa? Existe sim, Juliana. Os vínculos principais que a gente cita é amigos, família, pode ter um vínculo religioso, também ajuda muito, mas são esses os principais. Família, amigos, trabalho e um vínculo social ou religioso ajuda muito, viu? Ficar sozinho dentro de casa, não. Eu não estou querendo dizer aqui que o suicídio é uma falta de Deus, porque não tem nada a ver disso, né? Não tem não. Eu estou querendo dizer que o suicídio está aí, o suicídio existe. Nós estamos no Setembro Amarelo com a ideia de prevenção ao suicídio e que é importante observar e perceber o seu entorno, como está dentro de casa, como está no seu ambiente de trabalho, como está no seu ambiente de lazer. Não está tendo lazer? Então vamos ajustar isso. Doutor, muito obrigada pelas informações. Deixo aqui um espaço, se o senhor quiser, para as considerações finais, para alguma fala. Juliana, eu queria agradecer, não só você, mas todos os veículos de informação que estão dando uma abertura e um espaço para a gente discutir esse tema. Esse tema é um tema relevante para toda a sociedade, é um tema que é importante e estamos no abril, né? Hoje estamos no Setembro Amarelo. Então vamos cuidar mais de si, vamos cuidar mais de nós, para que nunca isso aconteça dentro da nossa casa. Prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, nós estamos aí. Obrigada, doutor. O Papo Saúde de hoje fica por aqui.